Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém? Nós vamos continuar falando sobre o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre paciência, longanimidade. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de, em volta da mesa, ouvir a tua voz, aprender de ti. A tua palavra nos ensina que o teu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então nós queremos aprender mais de ti e te pedimos, Espírito Santo, que esse desejo, essa vontade aumente dia após dia, que nós tenhamos, meu Senhor, essa claridade no nosso entendimento do que a tua palavra, ela é luz de fato para os nossos caminhos, para nos guiar e nos conduzir nesta terra até nós chegarmos no céu. Fala conosco, meu Senhor, através da tua palavra e nos orienta, no nome de Jesus. Amém. Longanimidade, paciência. Longanimidade é um atributo divino. Deus é totalmente longânimo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Já a paciência é a palavra usada na esfera humana para traduzir o que, como, nós devemos nos mover diante de toda e qualquer circunstância. Paciência é uma palavra de origem grega que significa literalmente suportar debaixo de, colocar-se sob um fardo ou aflição, situações da nossa vida terrena, e transformá-la em glória. Os maiores desafios que se apresentam contra a produção de paciência, o cultivo da paciência, são ira e sofrimentos e provações. Vamos começar com ira. Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículos 8 e 9. Eclesiastes 7, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. O fim das coisas é melhor do que o início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Agora vamos abrir a Bíblia em Efésios 4, 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Arrogância e insensatez são expressões que nós vemos no contexto de Eclesiastes, que nós lemos capítulo 7, 8 e 9. Não é sobre sentir, é sobre o que nós fazemos com aquilo que sentimos. É sobre transmitir o que, quem, de fato governa as nossas vidas, governa a tricotomia do nosso ser. Não só o espírito do cristão, mas seu corpo e a sua alma, sua mente, suas emoções, tudo que diz respeito a nós devem ser rendidos, submetidos ao governo, ao senhorio do Espírito Santo. O arrogante atribui a si mesmo direito, poder e privilégio. O insensato é contrário ao bom senso, à razão, ao juízo, ao equilíbrio. Então ele é contrário àquilo que traz o bom senso, a concordância. Para produzir paciência, é necessário sujeitar quem somos e aquilo que nós sentimos ao Espírito Santo. Para quando a situação te impelir para uma ação ou reação de ira humana, você não permitir que aquilo te mova e você acrescente pecado em cima de um sentimento. O que a palavra fala lá em Efésios? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira de vocês. Controle aquilo que você está sentindo o mais rápido possível e não deem lugar ao diabo. Não dê ferramenta a Satanás. Não entregue na mão do inimigo aquilo que ele pode. E se ele tiver oportunidade de ficar nas mãos dele, ele vai usar
para destruir a sua vida, as nossas vidas, na sua busca constante, incessante, sagaz de tentar nos destruir, de nos opor a todo tempo, a todo custo, ele vai usar aquilo que nós entregamos em relação àquilo que nós sentimos, falamos, pensamos, aquilo que a gente expõe. Se a gente aprende a controlar, a submeter, a subjugar quem somos ao senhorio de Cristo, através do poder do Espírito Santo, Satanás não vai ter arma para usar contra nós. Geralmente, isso ocorre em situações onde somos inocentes. Não fizemos nada para sofrer aquela ofensa, uma injúria, um ultraje. Somos injustiçados na esfera humana. E o nosso eu prontamente se dispõe a reagir. Nós somos injustiçados. Acontece algo que você fala, não tem. Isso é absurdo, preciso reagir a isto. E é nesta hora que nós precisamos controlar, equilibrar, mostrar de fato quem ou o que governa o nosso espírito. Porque a pessoa de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, no seu ministério terreno, ele não se comportou dessa forma. Ele nos deu exemplo como reagir e como agir diante das situações de ofensa, de ultraje, enfim, das diversas situações que nós somos impelidos todos os dias, que nós somos tentados a agir e reagir na esfera humana todos os dias. Ele nos ensinou, mas nós precisamos realmente saber quem somos. Isso é muito importante. A nossa origem e o nosso destino, para nos movermos de forma espiritual, de acordo com a palavra de Deus. Nós só conseguimos nos mover, nos movimentar no espírito quando essa certeza habita em nós. Quando eu sei quem sou, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou e qual é o propósito que o Senhor tem para mim enquanto eu estiver na terra. Quando você vê o interrogatório de Jesus a Pilatos, de Pilatos a Jesus, que está em João 18:33. Vamos ler rapidinho. 18:33. Pilatos então voltou ao pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são de verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus. Na sequência, quando Pilatos sai, ele fala da tradição, fala da Páscoa e fala sobre soltar um dos prisioneiros. É quando eles pedem que soltem Barrabás no lugar do nosso Salvador Jesus. As respostas de Jesus, elas não eram naturais. Jesus não agiu de acordo com o que todos mereciam. Tudo aquilo que eles mereciam receber por suas injúrias, ofensas, tudo aquilo que eles estavam fazendo na esfera humana, falando, tudo aquilo que eles mereciam, Jesus não deu a eles. Jesus também não usou seus direitos para resolver a situação. Ele também não usou a sua autoridade, ele também não usou o privilégio de ser quem é para poder se livrar daquela situação, porque ele tinha um propósito a cumprir. Ele se movia de acordo com aquilo que ele precisava fazer, de acordo com a sua missão. Ele sabia o seu propósito terreno. E você? E nós? Será que nós sabemos de fato qual é o nosso propósito aqui terreno? Porque isso deve servir de locomotiva para nós nas situações adversas, nas situações de ofensas, nas situações que nos causam ira, nas situações de injustiças, de ultrajes. Nesses momentos,
o motivo pelo qual nós estamos aonde estamos e fazendo o que estamos fazendo, vai continuar nos locomovendo em direção àquilo que o Senhor designou, em relação àquilo que o Senhor tem para nós, e não a situação, e não as pessoas, e não o que estão fazendo conosco, e não o que estão falando, e não o que estão colocando, pontuando, fazendo ou deixando de fazer a nosso respeito. Olha o capítulo 19, é bem interessante também o que o Senhor fala aqui, ainda de João. João 19, 9 a 12. Vamos lá. E voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, isso é Pilatos, de onde você vem? Mas Jesus não lhe respondeu. Você nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se deixares este homem livre, não és amigo de César, porque ele diz que é rei e ele se opõe a César. Não é sobre o que eu tenho direito de fazer ou não. Jesus deixou claro, não é você que está me prendendo, não são os judeus, não é nada, nem ninguém. Estou aqui cumprindo um propósito. E a autoridade que você agora exerce sobre mim não é tua, foi-lhe concedida do alto. Não é sobre a ofensa que alguém faz conosco, não é sobre nos justificar, mas é sobre se mover no Espírito, mantendo a sua posição, visão, conduta e propósito para o qual o Senhor te criou, o Senhor nos criou. Para quem acredita que a sua trajetória começou no céu, na vontade de Deus, de te criar, de te enviar, no propósito eterno, e não propriamente no ventre, e também acredita que o seu fim, o seu destino não é o cemitério, mas é voltar para lá, ir ao encontro do Senhor e habitar no céu, na morada de Deus, então nós nos movemos a partir do céu, a partir do Espírito, e não a partir da terra, e não a partir das pessoas, e não a partir da natureza caída, e não a partir do que alguém acha, quer ou pensa. Ou, de repente, tem de expectativas ou não a nosso respeito. Por causa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso amado, o nosso Salvador, nós devemos buscar dia após dia produzir paciência e resistir aos ataques que vêm para nos desestabilizar, para nos levar a pecar, para nos levar para longe do nosso Senhor. Ele suportou. Ele suportou. Não eram respostas humanas. Não eram atitudes humanas, carnais. Eram respostas e eram atitudes de acordo com o propósito, mesmo tendo direito, mesmo tendo poderes, mesmo podendo fazer. Ele abriu mão de si. E quando o nosso Senhor Jesus foi assunto aos céus, ele já havia deixado a promessa do seu Santo Espírito, que desceu no Pentecostes, que desceu sobre a terra e que habita, que sela aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador e passa a conduzir, a governar a vida de todo aquele que se rendeu ao Senhor Jesus. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Todo aquele que recebe Jesus tem o penhor da salvação, o Espírito Santo dentro de si. Então nós temos condições de produzir exatamente aquilo que ele propõe na sua palavra. Não é uma invenção, não é uma utopia, não é algo que é impossível. É impossível aos humanos, é impossível sem ele, mas com ele, em nós, é possível. Ele pode.
se nós cedermos espaço, cedermos lugar e nos aplicarmos de forma diligente a produzir o fruto do Espírito, as suas características em nós, a partir da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por quem Ele é, por tudo que Ele fez, por amar a Ele, nós vamos conseguir, nós podemos. Amém? Não podem ser opiniões humanas, sugestões de conflitos ou nenhum tipo de perturbação que definem o nosso comportamento. Isso é muito sério. Opiniões humanas, sugestões de conflitos ou nenhum tipo de perturbação pode definir como um cristão que tem o Espírito Santo dentro de si vai agir e vai reagir. O peso de glória está na resistência, na permanência fiel à palavra de Deus. Este é o verdadeiro peso de glória. É a permanência nele e a resistência através da sua palavra, pelo poder da sua palavra, que liberta, que transforma, que restaura. Aleluia, glória a Deus. Assim nós vamos resistir aos intentos que querem nos paralisar e nos destruir a partir daquilo que aqui a natureza nos impulsiona, a ira. E sofrimentos e provações, que é outra coisa também que causa uma impaciência terrível. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 5. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, capítulo 5. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 5. Não vamos desanimar, hein? Anime-se e vamos nos aplicar em aprender mais do nosso Senhor, em viver a palavra dele em nós. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 6 a 11. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Resistam-lhe, fazendo o quê? Permanecendo firme na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aleluia. E o Deus de toda graça, é lindo isso aqui, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Os sofrimentos que nós passamos por causa do Evangelho de Cristo, situações, constrangimentos e outras coisas que às vezes são nos impostas em alguns determinados lugares por algumas pessoas por causa do Evangelho, deve ser visto de forma feliz. Bem-aventurados. Bem-aventurados. O Espírito da glória do Eterno está sobre você, está sobre nós. Às vezes nós podemos até pensar, a gente mora num país, né? Livre, a gente vai, vem, fala o que quer, né? Enfim, faz o que quer. Ninguém sofre perseguição neste país. Mas vamos pensar um pouco aqui comigo. Ninguém tentou ou tenta te incitar e te levar a uma vida que, na visão deles, é mais leve, mais suave. Só você, nesse seu contexto, se esforçando tanto, se sacrificando tanto por um padrão aparentemente utópico. É desnecessário tudo isso. Afinal, Deus é amor, não é mesmo? É assim que as pessoas fazem. Para quê? Para quê? Tantas regras, tantas privações, tantas coisas. Para que tudo isso? Que exagero. Por que permanecer em posição de humilhação se você tem tantos talentos?
e pode fazer o que quiser a hora que bem entender, né? Ah, se Deus é bom e você serve a Ele, né? Se serve a Ele, por que você passa por situações tão dolorosas? Por que sofrimentos que parecem não ter fim? Por que essas coisas acontecem? Por que está acontecendo com você? Satanás é sugestivo em suas investidas de nos tirar do lugar da dependência de Deus. Ele sugere, dia após dia, a ideia de sairmos deste lugar de dependência do nosso Deus. Esse é o seu primeiro objetivo antes de nos destruir. Porque, escondidos em Deus, Ele não vai nos destruir. Mas se Ele nos tirar deste lugar, aí nós estamos suscetíveis às suas investidas ferozes para nos destruir. Lembra de Jesus no deserto? Se tu és filho, lança-te. Tá com fome? Transforma essas pedras em pão. Você é filho. Você nasceu para reinar. Dá uma olhada nos reinos. Se nós não investirmos tempo no nosso relacionamento com Jesus e naquilo que a palavra de Deus nos ensina, qualquer hora dessa, uma sugestão de Satanás pode parecer bem mais atraente e bem mais verdadeira do que realmente é. Mas no caráter de Jesus estão contidas todas as respostas e a direção clara para nós termos uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa. Uma vida livre, espírito, alma e corpo, livres para servir ao Senhor. Manter-se obediente e submisso à palavra em meio ao sofrimento fortalece a nossa fé e nos mantém no lugar de filhos de Deus. Nos mantém neste lugar. A obediência, a permanência, a submissão à palavra nos mantém no lugar de filhos de Deus. Aqueles que buscam honrar ao Senhor acima de tudo. Sem devoção é impossível submeter-se a Deus. Sem devoção é impossível conhecê-lo. Sem devoção não há como gerar intimidade, não tem como ser íntimo de Deus sem devoção. Sem devoção não tem como produzir paciência. Sem devoção não tem como produzir constância, perseverança, permanência, tudo aquilo que nos mantém enraizado, enraigado no nosso Senhor. Não há enraizamento sem devoção. E não existe devoção sem oração e sem palavra. Não existe devoção sem oração e sem palavra. A oração engloba o louvor, a adoração, sabe? Os nossos agradecimentos, os louvores. Quando a gente abre a nossa boca, declara o nosso amor, a nossa expressão de adoração ao nosso Senhor Jesus. Os nossos jejuns. E a palavra engloba meditação, estudo pessoal, aplicação na nossa vida diária. Eu vou dar uma lida aqui. Não, para. Investe um tempo em meditar na palavra de Deus, em estudar a palavra do Senhor, em aplicar na sua vida diária, com a ajuda, é claro, do Espírito Santo, porque sem Ele é impossível, porque os ensinamentos do Mestre nos ensina como nós devemos nos comportar aqui na Terra. Não é uma simples leitura, não é uma meta, preciso ler, acabou. É um mergulhar na verdade que promove a verdadeira libertação. Eu falei também sobre a ansiedade, né? Que é um dos textos que nós lemos agora de Pedro. E a impaciência tem produzido ansiedade em larga escala. Eu já orei, já busquei, já falei, mas ainda está sentindo aquele excesso de futuro. Já coloquei diante do Senhor, mas ainda está. A ansiedade ainda está tomando conta, ainda tem crises, mesmo já tendo colocado diante do Senhor. Preocupação em demasia, medo, tudo isso parece sucumbir
emocionalmente o tempo todo. As energias, a força, ela se esvai por causa de uma guerra no campo das emoções, por causa de crises que causam, além de ansiedade, tantos outros sentimentos e um desespero e um medo que parece nos aterrorizar. Nestes momentos, e não são estes momentos de ansiedade, e nem são os momentos de pinceladas de equilíbrio numa vida completamente ansiosa que vai nos definir. E agora eu estou equilibrada, daqui a pouco alguma coisa acontece. Não, nós precisamos ter uma constância no nosso comportamento, no nosso interior, um controle de fato das nossas emoções para que nós possamos conseguir avançar naquilo que o Senhor tem. Primeira coisa, eu preciso acreditar que existe um lugar de descanso. Eu preciso acreditar que existe um lugar de descanso em Deus para mim, para a minha vida, para a minha mente, para os fardos que eu carrego. Eu preciso acreditar que quando a palavra do Senhor fala, quando Jesus convida, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Tem descanso para a alma. Mas o mundo está agitado, está ansioso, as pessoas estão em crise, estão desesperadas, mas tem descanso em Jesus. Eu tenho acesso a um descanso que aqueles que não têm Jesus não têm, não conseguem acessá-lo, porque não tem o Senhor nas suas vidas. Uai, como diz o mineiro, uai, sou. Então nós devemos insistir. Vinde a mim, vem, traz e deposita. Vem, traz, deposita. Vem, traz, deposita. Vem, traz e deposita. A palavra do Senhor nos dá uma orientação. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Só que a palavra não te limita a quantidade de vezes que você pode fazer isso. Eu fiz uma vez, orei, mas não passou. Então ora de novo. Então faz de novo. Vai de novo, vai de novo. E vai de novo, até você acessar esse lugar. Até você sentir que realmente você tem um lugar em Deus. E este lugar foi alcançado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós podemos desfrutar disso nele. Faça. Até que você encontre esse lugar de descanso. Vem, traz, deposita, não importa quantas vezes seja necessário fazê-lo, mas faça. Jesus, em seu ministério, ele se refugiava constantemente para se dedicar no tempo com Deus, para se dedicar à oração. O problema é que essa era tão acelerada, tecnológica, tudo em passe de mágica, tem roubado isso. Ninguém tem tempo para nada, não para. Vou assistir, mas quanto tempo é? Mas quanto tempo demora o culto? Mas a reunião de oração, quanto tempo? Não dá. E nessa aceleração, é impossível ouvi-lo, é impossível desfrutar. Precisamos caminhar não na locomotiva do sistema, não no movimento do sistema. Nós caminhamos a partir do Espírito Santo de Deus, amém? A partir do seu mover sobre as nossas vidas, amém? A partir daquilo que Ele determinou, que está escrito na sua palavra, que nos dá condições de viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida de paz. Então não é como o sistema diz, é como a palavra nos ensina. Então eu consigo parar, porque eu priorizo aquilo que o Espírito Santo produz no meu interior. Seja resistência em nome de Jesus. Resista. Se tiver crise, passe por ela, mas não permaneça nela. Eu já não estou bem, mas passe por aquilo e saia em nome de Jesus Cristo. Passe e avance e deixe o Senhor produzir diariamente na sua vida aquilo que você precisa, aquilo que nós precisamos. Procure a ajuda de alguém espiritual, de alguém que vai te ajudar, que vai te aconselhar, não de alguém que vai piorar a sua situação, te encher de mais tristezas, mas que vai te dar uma direção clara, mesmo que seja uma direção difícil de seguir para o momento que você estiver passando, mesmo que não seja uma direção fácil de absorver, mas acredite que na palavra do Senhor
tem a direção que nos vai garantir vida e vida abundante, vida plena. Eu sei o pensamento que eu tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o que você vai fazer? Me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando o fizerdes de todo o vosso coração. Não é quando você fizer uma vez e deixar para lá. É quando aquilo for crescendo dentro de você e seu desejo for aumentando, que pode acontecer o que for, que eu não paro, eu não vou parar. Eu preciso do meu Senhor, eu quero o meu Senhor. E eu me deixarei achar e mudarei a vossa sorte. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel. Amém? Que o Senhor te abençoe. Pare, medite, ore esta palavra, fale com o Senhor sobre isso. E deixa Ele acessar as áreas da sua vida, o seu interior, as suas emoções. E trabalhar em você. E te ajudar na produção do caráter de Jesus. Amém? Deus te abençoe.